E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos discutir sobre uma pergunta que de vez em quando eu recebo aqui no canal, principalmente entre o pessoal que está entrando nesse mundo mais avançado de Android, o pessoal que está começando, que é se tem como fazer root em tal dispositivo Android, se dá para fazer root em tal aparelho ou similar. E a resposta para essa pergunta, como vocês iriam responder, pessoal? Coloquem nos comentários. Mas para mim, existe sim a possibilidade de rootear qualquer dispositivo Android. No caso, existe a possibilidade, não quer dizer que dá para fazer root em qualquer dispositivo, no mínimo sobre algumas condições, mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre root no Android para entender um pouco mais sobre esse assunto. Hoje em dia, a maioria dos dispositivos Android possui uma opção para desbloqueio do bootloader, e o desbloqueio de bootloader é suportado por diversas fabricantes, não todas, mas a maioria, creio eu, que suporta o desbloqueio de bootloader, e desde que o usuário esteja ciente, desde que ele aceite os termos impostos pela fabricante, ele pode estar efetuando o processo de desbloqueio do bootloader. Creio eu que a maioria de vocês já sabem, mas um dispositivo com bootloader desbloqueado permite modificações essas que possibilitam o usuário final estar, sei lá, fazendo root, estar instalando sistema customizado e diversas outras coisas. E existem diversas soluções de root que podem ser instaladas num dispositivo com o bootloader desbloqueado, sendo o Magisk e o KernelSU as soluções mais populares, soluções que vão trazer root para o Android da maneira mais correta possível, com implementações do C-Linux, com binário SU, com suporte a módulos e tudo mais. Ou seja, se você conseguir desbloquear o bootloader, deve ser possível rootear o aparelho utilizando uma solução de root. Obviamente, o processo de root pode variar entre dispositivos, o processo da instalação da solução de root pode variar, já que dispositivos diferentes podem ter implementações diferentes, mas no geral o processo é bem suave. Em aparelhos que possuem um recovery customizado, como o TWRP, Orange Fox e outros, o pessoal costuma passar a solução de root, tá? Instalando a solução de root por meio do recovery, assim, trazendo root para o Android. Já aparelhos que não possuem um recovery customizado, o procedimento pode variar da solução de root. O Magisk, por exemplo, é instalado em uma das partições de instalação do dispositivo, então para fazer o uso da solução de root, vai ter que pegar uma das partições de instalação do seu dispositivo, tá passando o Magisk e depois está instalando essa partição novamente no dispositivo para conseguir utilizar a solução de root corretamente. Já o KernelSU, como o KernelSU traz root para o Android por meio do kernel, é necessário um kernel que traga suporte à solução de root. O pessoal do KernelSU disponibiliza alguns kernels, mas a compatibilidade pode variar. Não são todos os dispositivos que são suportados pelos kernels disponibilizados pelo pessoal do KernelSU, e por conta disso pode ser necessário, dependendo do dispositivo, por conta de compatibilidade, um kernel específico para o seu dispositivo que traga suporte às implementações do KernelSU. Então, o suporte pode variar. De qualquer maneira, isso aqui seria uma explicação resumida sobre o procedimento de root num dispositivo com bootloader desbloqueado, mas é óbvio que esse processo pode variar entre dispositivos, entre fabricantes e tal. Na maioria dos dispositivos, no caso, a gente iria fazer alguns procedimentos utilizando o fastboot para flechar em partições e tal. Já em dispositivos diferentes, como por exemplo um dispositivo da Samsung, você teria que utilizar o modo download, que é um pouquinho diferente. Então, cada dispositivo, dependendo, pode ter algum passo ou outro que pode mudar. Dependendo do aparelho, para utilizar a solução de root corretamente, antes ou depois tem que fazer algum procedimento em específico. Dependendo da solução de root, tem que ser instalada em uma partição específica e assim vai indo. Mas no geral, creio que deu para tirar uma ideia geral sobre o procedimento. Se você é iniciante, está entrando nesse mundo mais avançado de Android agora e pretende fazer root, a minha recomendação é pesquisar antes de fazer root no seu dispositivo mesmo. Procura por vídeos, por artigos, por algum conteúdo específico de root para o seu aparelho. Assim você consegue estar coletando informações e tá vendo como que é o processo antes de fazer no seu dispositivo mesmo. E se você, mesmo com o bootloader desbloqueado, não conseguir fazer root ou não conseguir achar nenhum controle de root específico para o seu dispositivo, tenta procurar por grupos do seu aparelho, dependendo, pode ter outra pessoa que tem o mesmo dispositivo que o seu e consegue estar compartilhando uma experiência, dependendo, você consegue estar vendo feedback de outros usuários, o que pode estar agregando bastante. Dispositivos com o bootloader bloqueado também são rooteáveis, mas root nesse caso é totalmente fora do convencional e não é nada recomendado para a maioria dos usuários. O root com o bootloader bloqueado é possível de duas maneiras. A primeira é quando você desbloqueia o bootloader, depois você faz a instalação de uma solução de root com uma preparação específica. Você faz uma preparação na ROM que você está utilizando e na solução de root para deixar tudo certinho, e depois bloqueia o bootloader.
bootloader. Apesar de ser possível em alguns dispositivos, não são todos que suportam isso, requer um certo conhecimento, porque tem que preparar, tem que configurar algumas coisas do boot verificado do Android, e são poucos que tentam isso, porque se você bloqueia o bootloader e alguma implementação dá errado, ou então você está num dispositivo não suportado e tenta fazer isso, restaurar o software, dependendo do dispositivo, pode ser bem complicado, mas bem complicado mesmo com o bootloader bloqueado. E a segunda maneira são por meio de falhas de segurança. De tempos em tempos, falhas de segurança são descobertas e dependendo da falha, se for em alguma implementação de algum componente do dispositivo, dependendo uma falha no kernel, dependendo uma falha no sistema e dependendo do quão agravante for essa falha, pode ser uma das maneiras de conseguir root, um root cru, um root que depois é um temporário, mas não deixa de ser um root. Você já ouviu falar daquelas ferramentas de root fácil que faz root com um clique, root com um toque ou algo do tipo? Então, muitas das ferramentas, não todas, elas podem estar testando falhas de segurança para ver se alguma dá certo e, dependendo, trazer root para o seu dispositivo Android. De qualquer maneira, fazer root desse jeito não é nada interessante por diversos motivos. Primeiro que, se você conseguiu fazer root no seu dispositivo desse jeito, significa que o seu aparelho possui uma falha de segurança, o que não é bacana. Segundo, que o root efetuado dessa maneira provavelmente não implementa as mesmas coisas que uma solução de root convencional. Soluções como o Magisk e o KernelSU instaladas corretamente trazem implementações de políticas do C-Linux, módulos, eventos de boot e outras coisas que podem ser complicadas de implementar por conta desse tipo de root. E terceiro, é que root com o bootloader bloqueado é complicado. Se você fazer modificações em alguma das porções do sistema utilizando o root, é bem provável que você vai quebrar a verificação de boot do Android e por conta disso vai ser necessário restaurar o software e restaurar o software com o bootloader bloqueado em muitos dispositivos é muito complicado. Até pode existir outra maneira de rootear, mas já é uma maneira que eu não tenho muito conhecimento, que talvez abrindo o dispositivo, dumpando os chips de armazenamento do aparelho e, sei lá, fazendo alguma modificação. Realmente não tenho conhecimento muito nessa área, mas creio eu que deve ser algo possível, mas muito complexo. E é por isso que eu considero que existe sim a possibilidade de rootear qualquer dispositivo Android, mas não quer dizer que dá para fazer root em qualquer aparelho, dependendo, não dá para fazer atualmente, dependendo até dá, mas deve ser um processo extremamente complexo, principalmente em dispositivos onde não é permitido o desbloqueio de bootloader. Nesse caso, para conseguir root, teria que ser por meio de uma falha de segurança ou então por meio de alguma modificação física que pode ser extremamente complicado e muita gente considera isso um dispositivo irrooteável. Mas vai saber no futuro, dependendo o irrooteável acaba ganhando uma maneira de ser rooteável e é por isso que eu gosto de falar que existe a possibilidade de rootear qualquer dispositivo. Agora, se dá para fazer root em tal aparelho ou não, eu tenho que analisar. Conclusão, se você quer rootear o seu dispositivo, faça a root da maneira correta. Desbloqueie o bootloader e utilize uma solução de root. Root com o bootloader bloqueado, no mínimo até o momento, não é nada recomendado. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Também coloquem outras sugestões de coisas que a gente pode discutir. Fiquem livres, dependendo, a gente pode gravar um vídeo discutindo sobre algum outro assunto aí de Android. Então, comentem, também deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirão de Android, então se inscreve para não perder. E é isso, bye bye.